Oi meninas, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live com a doutora Laís. Vai ser tudo sobre anestesia para cirurgia plástica. Vocês podem estar enviando perguntas pelos comentários ou pela caixinha de perguntas. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Obrigada, doutora, por ter aceito o convite para participar da live aqui na página. Imagina. Obrigada eu pelo convite. É um Imagina. prazer. O prazer é meu. Eu queria que a doutora se apresentasse para as meninas aqui da página, de onde a doutora é, sobre sua formação, cursos. Eu sou médica anestesiologista aqui em São Paulo e além de anestesiologista, eu tenho pós-graduação em anestesia regional pelo Hospital Sírio-Libanês. Depois eu vou explicar um pouquinho o que que é anestesia regional para vocês entenderem, mas é uma subespecialização dentro da anestesia, tá? Mas basicamente isso, eu atuo em diversas áreas da anestesia, né? Quando a gente tem a formação para anestesista, a gente pode trabalhar em vários tipos de cirurgias, mas eu tenho, assim, uma grande prática mesmo de fazer muita anestesia plástica para cirurgia plástica, porque é uma das áreas que eu mais atuo na minha prática clínica mesmo, do dia a dia, tá? Mas é basicamente isso. Uhum. É, a doutora poderia falar sobre, então, como é essa anestesia local? Como que seria essa anestesia? É assim, ó, basicamente, anestesia, a gente tem alguns tipos, né? A gente tem anestesia geral, anestesia que a gente chama de sedação, tá? Anestesia regional, que ela pode ser feita, essa anestesia que a gente faz no neuroeixo, que inclui a peridural e a raquianestesia, que vocês conhecem, e a anestesia regional, que a gente chama de bloqueios, né? Que a gente faz em determinados nervos específicos ou visando anestesiar apenas uma área específica do corpo, que é aquela que vai ser operada, né, naquele momento. Isso serve para vários tipos de cirurgias, cirurgias ortopédicas, cirurgias de abdômen e cirurgia plástica também, tá? Em geral. Basicamente isso. Então, assim, dentro da cirurgia da anestesia geral, existem vários tipos de anestesia geral também, da anestesia na sedação, existem vários planos de sedação, e na anestesia regional existe isso daí que eu falei, a anestesia que a gente envolve o neuroeixo e as que não envolvem o neuroeixo, que é essa anestesia que a gente faz para algumas áreas determinadas do corpo específicas. Uhum. E muita gente tem medo da anestesia geral. Essa anestesia regional, ela é mais segura que a geral? Ou precisa ter tanto medo assim da geral? Ela é mais tranquila? É certo? Depende, tudo depende, né? Na anestesia, na medicina, tudo tem a ver mais com a seleção do paciente, com o tipo de procedimento que você vai fazer e o que você precisa de anestesia para fazer aquele procedimento que você vai ser realizado. Então, não existe exatamente a mais segura ou a menos segura. Existe aquela que você faz com toda a segurança possível para aquele tipo de anestesia que você vai fazer e que você vai conseguir proporcionar todas aquelas fatores que incluem a anestesia, que é a amnésia, que é a paciente ter analgesia, não ter dor, relaxamento muscular, tudo aquilo que ela precisa para operar. Se você conseguir fornecer com anestesia regional, ótimo. Se você só conseguir fornecer com anestesia geral, ótimo. Então, o que vai mais influenciar na escolha da anestesia é a paciente, o tipo de paciente, as comorbidades da paciente e aquilo que ela está se propondo a fazer, qual cirurgia, entendeu? Tem cirurgia que a gente não consegue fazer com uma anestesia ou outra. E, na verdade, também na anestesia, o que acontece é que a gente associa modalidades de anestesia diferentes. Então, às vezes, a gente faz anestesia geral, mas a gente associa uma anestesia regional para proporcionar melhor analgesia pós-operatória, por exemplo. Entendeu? Então, você fazer uma não exclui você fazer a outra. Geralmente, a gente associa. Pode associar uma RAC analgésica com anestesia geral, uma peridural com anestesia geral. Então, uma coisa não influencia a outra, entendeu?
Bem interessante isso. Eu acho que as meninas não sabiam, nem eu sabia que era possível associar as duas juntas. Sim, isso é muito comum até, tá? Porque a gente precisa. Isso daí, na verdade, envolve um contexto de uma técnica que a gente chama que é uma anestesia multimodal. O que quer dizer essa anestesia multimodal? É que você associa diferentes classes de drogas ou de técnicas para você conseguir uma melhor anestesia, uma melhor analgesia pós-operatória, usando doses menores dessas drogas, para evitar exatamente aqueles efeitos colaterais indesejáveis que você tem usando doses altas de uma droga isolada, entendeu? Uhum, entendi. Obrigada, doutora. As meninas mandaram algumas perguntas na live, ali na caixinha de perguntas agora. Eu vou intercalar com as Tá, perguntas que elas já enviaram e com aquelas da live. tá. Aí. É, existe algum cuidado maior na anestesia de quem já teve trombose? Existe. Na verdade, a paciente que teve trombose, todas as pacientes em geral, a gente tem que fazer uma avaliação pré-operatória, né? Então, nessa avaliação pré-operatória, inclui os antecedentes da paciente, né? Então, às vezes, a paciente tem fatores de risco para trombose, que a gente já sabe, tabagismo, uso de anticoncepcional, a idade, alguns fatores de risco que a gente já pensa que ela pode ter uma propensão. Existem escalas que a gente coloca essa paciente dentro de escalas para ver qual é o risco dela, entendeu? Para ver se ela vai precisar ou não de fazer alguns mecanismos que a gente fala de profilaxia para trombose, tá? No geral, a gente sempre recomenda fazer algumas profilaxias para todas as pacientes, como o uso de meias compressoras dentro do intraoperatório, né? O uso daqueles compressores mecânicos mesmo, que a gente chama de sequel ou flebopress, que são utilizados também nas cirurgias, tá? Que isso também diminui a incidência de trombose, tá? E essas pacientes que têm um histórico de trombose prévia, aí tem que ver se ela está tomando alguma medicação e quem vai liberar essa cirurgia ou não é o médico cirurgião vascular dessa paciente e o próprio cardiologista. Então, ela vai ter que fazer uma avaliação mais minuciosa em relação a essa trombose, porque sim, com certeza ela tem um risco aumentado. Então, assim, por exemplo, cirurgias combinadas, que ela vai demorar um tempo operatório maior que 3 horas, assim, às vezes já não é recomendado para esse tipo de paciente, entendeu? Porque é uma cirurgia eletiva e aí vai aumentar muito aquele tempo cirúrgico, que também pode propiciar até o maior risco de trombose. Então, aí vai ter que ser uma discussão com o cirurgião, com o médico, o cirurgião, o médico vascular dessa paciente, tá? Para chegar num acordo em relação a como será feita essa profilaxia para trombose. Porque sim, com certeza é um risco aumentado. E evitar esse tipo de coisa. Usar todos os meios possíveis, usar meia, usar o compressor, e além disso, a manta térmica também, que é um fator que ajuda muito nessa profilaxia. E com certeza a paciente vai ter que usar algum tipo de medicação de anticoagulante no pós-operatório. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui para a caixinha de perguntas, vou colocar uma pergunta. Elas, na realidade, elas fizeram dúvidas gerais sobre anestesia hoje, só, menina. Aham. Aqui, ó. Essa é sobre anestesia. Existe risco na anestesia para quem toma metadona diariamente? Então, assim, a metadona, ela é um opioide, tá? Que ela é um análogo da morfina, tá? O que acontece? Os pacientes que tomam qualquer tipo de medicação controlada, tá? Tanto opioides quanto outros tipos de medicação, elas vão desenvolvendo um tipo de tolerância, tá? Então, o que acontece? Essas pacientes podem ter um pouco mais assim de dificuldade no manuseio da dor pós-operatória, tá? Então, isso daí pode ser importante. Tem um maior risco daquele despertar intraoperatório também, porque significa que elas consomem mais drogas do que o normal. Então, o anestesista que for fazer essa anestesia, ele vai ter que ter mais cuidado com o pós-operatório, com as medicações que ele vai ter que usar para dor. Por quê? Porque ela é uma paciente que já faz uso de uma droga que tem um efeito bem importante em relação à analgesia,
contínua. Então, ele vai ter que caprichar muito mais nesse pós-operatório, vai ter que ser um cuidado redobrado. Provavelmente seria uma boa candidata a associar algum tipo de anestesia regional na anestesia dela, né? Tanto, dependendo da cirurgia, uma RAC ou uma peri, ou até uma anestesia regional, dependendo do que fosse, entendeu? Para a gente conseguir melhorar essa analgesia pós-operatória, porque sim, como ela consome essa medicação diariamente, ela tem um risco maior de desenvolver uma tolerância que a gente chama. Então, mesmo a gente fazendo muitas drogas mais fortes, essa paciente pode ter uma dor intensa pós-operatória. Uhum. Por isso que também é importante a pessoa não usar nenhum tipo de droga antes de fazer uma cirurgia, né? Isso cabe para os pacientes que são dependentes químicos, Uhum. álcool, droga, etc. Isso tem o mesmo efeito que eu expliquei em relação à tolerância de drogas, né? Ao consumo maior de drogas. Então, no intraoperatório, esse paciente vai consumir muito mais drogas, né? Que a gente tem que fazer. No pós-operatório, essas pacientes vão ter o risco aumentado de dor pós-operatória, né? Por esse uso ou esse abuso. E também aquele risco de despertar intraoperatório, esses pacientes que consomem drogas, são esse tipo de paciente, eles têm um risco maior também por esse fator de ter esse despertar intraoperatório que a gente fala. Que é uma condição muito rara, é um efeito, é uma coisa muito rara na anestesia, tipo 0,1% dos casos isso acontece, mas esse, por exemplo, é um paciente com um fator de risco maior. Tem uma pergunta ainda relacionada a medicamentos, que foi a Adna perguntou. E quem toma fluoxetina por conta da ansiedade, também tem problema? Na verdade, não é um problema, tá? Vários pacientes hoje em dia tomam qualquer tipo de antidepressivo, isso é muito comum na nossa prática, tá? Isso não é um problema para fazer anestesia. Só que isso tem que ser falado para o anestesista antes, por isso existe essa consulta pré-operatória, porque é exatamente algumas dessas medicações que fazem os anestesistas tomarem condutas diferentes em relação a cada tipo de paciente. Então, os pacientes que têm depressão, usam antidepressivos, a gente também tem que ter um cuidado maior em relação a isso, mas não tem nenhum problema desses pacientes. Então, assim, isso é extremamente comum, tá? Na nossa prática, os pacientes que fazem uso de antidepressivos, esse tipo de medicação. O que a gente falou ali em cima, na outra questão, foi em relação ao uso crônico de opioides, né? Mas os antidepressivos são classes de medicações que a gente está habituado aos pacientes usarem, não tem um risco maior por eles usarem essa medicação. Uhum. Obrigada, doutora. Perguntaram assim também. Na minha cesárea, tive muita coceira por causa da morfina. Na plástica, ela também é utilizada? Sim, a gente usa muito. Na verdade, o prurido, né, a coceira, ela é um efeito adverso da morfina, que é uma coisa esperada, tá? Então, assim, alguns pacientes têm mais, outras menos, mas é um efeito adverso da própria medicação. Igual, às vezes, pode ter náusea e vômito com o uso de opioide, o prurido é uma coisa esperada, não é uma alergia, tá? Então, algumas pacientes têm mais ou menos, tá? Isso vai de cada caso. Mas isso é comum, sim, e a gente usa morfina em alguns casos na cirurgia plástica, com certeza. Isso não invalida a droga, entendeu? É uma droga muito boa que a gente usa tanto às vezes nessa anestesia usando no neuroeixo, nas peres, nas RACs, ou na própria anestesia geral, como manutenção da dor para manter e não ter dor pós-operatória, a gente usa sim a morfina, é uma droga ótima. Uhum. Obrigada, doutora. A próxima pergunta é: verdade que tem gente que não acorda mais quando toma anestesia? Bom, não é para isso acontecer, tá? Na verdade, a anestesia geral, ela é uma anestesia muito segura, tá? Houve uma evolução, assim, não só da anestesia, como de várias, né, de várias áreas da medicina nos últimos 10, 20 anos. Então, assim, a ascensão de conhecimento, de técnicas novas, de novas drogas, então, ela, assim, veio sendo uma coisa muito crescente e muito importante, tá? Então, a anestesia, hoje em dia, que a gente faz, cada medicação que a gente faz, a anestesia, as pessoas acham que a gente usa uma droga só, né?
que faz uma injeção ou que faz uma medicação e a paciente fica anestesiada. Não é assim. Na verdade, você associa algumas drogas, tipos diferentes de drogas, para promover aqueles fatores que eu expliquei da anestesia, que é a amnésia, a analgesia, o relaxamento muscular. Para esses fatores serem alcançados, a gente associa drogas, né? E o que aconteceu é que hoje em dia as drogas elas são muito a gente sabe muito o tempo de ação dessas drogas e a gente sabe planejar dentro da própria anestesia o tempo de duração dessas drogas. Muitas das drogas, por exemplo, na anestesia geral, elas são feitas em infusão contínua, que a gente chama. A gente liga uma bomba, a gente calcula a dose para aquele tipo de paciente, pelo peso, pelo sexo, pela idade, e a gente sabe exatamente quanto de droga a gente está dando para aquela paciente dormir aquele determinado tempo. E à medida que a gente desliga aquela droga, a gente sabe quanto tempo ela vai demorar para acordar. Então, assim, isso, e a gente chama, hoje em dia, a maioria das drogas que a gente usa na anestesia é de efeito curto ou ultra curto, essas drogas que a gente faz em infusão contínua. Que assim que a gente desliga, num período de 10, 15 minutos, o efeito na corrente sanguínea dessa droga, ela já praticamente sumiu. Né? Então, a paciente realmente ela desperta muito mais tranquila, tá? Então, antigamente, as drogas, elas não tinham essa técnica, assim, para fornecer a droga. Então, ela era fornecida de uma maneira mais, assim, inespecífica, vou dizer, né? Não tinha essa precisão das bombas de infusão, não tinha a precisão dessas drogas de efeito ultra curto. Então, era tudo feito de uma forma diferente, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a anestesia é algo muito seguro, porque é tudo muito calculado, muito específico para os pacientes. Então a gente tem esse cuidado. Então, isso daí da paciente não acordar, se a paciente não acordar, é porque ela teve um evento dentro daquele procedimento cirúrgico, provavelmente alguma coisa que fez com que ela não acordasse, e não a anestesia em si, né? Então ela vai ter que fazer uma avaliação, uma tomografia, alguma coisa, passar por uma outra equipe cirúrgica, né, uma equipe clínica para avaliar o que aconteceu dentro daquele procedimento que fez com que a paciente ficasse em coma ou não acordasse, tá? Então, isso assim, isso não é uma coisa totalmente não esperada dentro de uma anestesia geral. Hoje em dia é algo totalmente inesperado, tá? Então, isso daí tem que ser avaliado que provavelmente não foi pela anestesia. O que pode acontecer é ser o tempo de despertar às vezes ser prolongado por alguns fatores, por exemplo, hipotermia intraoperatória, alguns locais em que as pacientes fazem os procedimentos, por exemplo, não se usa manta térmica. Aí a manta térmica, a paciente fica hipotérmica, tá? Quando ela não usa. E isso pode prolongar, por exemplo, o efeito de algumas drogas, dos relaxantes musculares. Então, isso daí pode acarretar num despertar mais lento. Mas ela não despertar, isso aí é uma coisa que não é para acontecer, tá? Uhum. Existe uma quantidade de anestesia que pode tomar por ano? Aqui, Não, isso a gente... as pacientes têm essa dúvida de, eu tomei um. Na verdade, assim, não tem essa dose, né? Não existe. Então, se eu tomei uma anestesia hoje, fiz uma cirurgia, eu precisar ser reoperada amanhã, eu posso ser reoperada amanhã. Isso não tem, assim, um risco a mais para a paciente. O que vai mudar são os próprios fatores da paciente, de comorbidades, da avaliação de risco, que ela é feita pela própria cirurgia, pelo ato cirúrgico e pelo motivo que ela está sendo operada, e não a quantidade de cirurgias, né? Não a quantidade de anestesias que ela tomou, tá? Isso não tem um problema, assim, de eu tomar uma anestesia hoje e ter que fazer uma anestesia amanhã, ou uma anestesia hoje à noite, então não muda nada, entendeu? Isso aí não tem esse problema. As pacientes sempre perguntam isso e não existe uma dose máxima. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui nas perguntinhas da live. Eu desativei os comentários porque estava tapando o seu rosto ali. Aqui querem saber sobre cirurgias com anestesia geral por mais de 3 horas. No caso de cirurgias associadas, quais os riscos? Na verdade, em relação à anestesia em si, não tem um problema, tá? Porque, por exemplo, se a gente, se o médico optou por fazer uma anestesia regional pura, por exemplo, só fazer uma peridural, né, ou fazer com uma raquianestesia, por exemplo, aquele tipo de cirurgia,
Ele tem que ver se vai dar tempo de não acabar a anestesia antes de ter acabado a cirurgia, tá? Então, isso seria um risco de perder o efeito, né? Porque as drogas, elas têm um tempo, né, de ação. Mas, por exemplo, a anestesia geral, a gente vai controlando ela ao longo da cirurgia. Então, o tempo que durar a anestesia, o tempo que durar a cirurgia, o procedimento, a anestesia geral vai durar esse mesmo tempo. Isso não é um fator a mais. O que a gente se preocupa em relação a cirurgias combinadas com tempo prolongado são é um aumento do fator de risco para tromboses, né? Que isso realmente já é estudado e já é bem claro na literatura que sim, aumenta o risco de trombose. E nesse tipo de cirurgia, né, que a gente já espera um tempo elevado, por exemplo, uma rino com uma mama ou um abdômen, alguma coisa associada, a gente usa tudo aquilo que eu expliquei para você. Nesse tipo de cirurgia é meio que é mandatório, né, como segurança do seu paciente, você usar todos os seus recursos possíveis para que você não tenha esse tipo de complicação, que são usar as meias compressoras, usar os compressores pneumáticos, né, nos membros inferiores, usar a manta térmica. A paciente tem que ser sondada para a gente ter o controle de diurese da paciente e poder controlar a infusão de volume, essas coisas. Então, isso daí é essencial para esse tipo de cirurgia, tá? Combinada. Mas sim, existe um risco aumentado de trombose. A gente faz tudo possível para isso não acontecer, inclusive no pós-operatório, geralmente os cirurgiões entram com algum tipo de antiagregante ou anticoagulante, por exemplo, o Clexane, subcutâneo para evitar esse tipo de complicação, mas isso não isenta o risco de acontecer, tá? Então, sempre que for associar procedimentos, buscar uma equipe que você confia, tá? Um local seguro que tenha todo esse tipo de material, de equipamento para você disponível para paciente, né? E confiar no cirurgião e isso ser tudo discutido, né? Tem que super prestar atenção, porque sim, aumenta o risco de trombose, principalmente em relação à anestesia em si, não existia um problema em aumentar o tempo de cirurgia, principalmente se a gente for fazer anestesia geral, né? Porque a gente vai controlar a infusão das medicações durante esse tempo todo, e a partir do momento que acabou a cirurgia, a gente desliga aquelas medicações e a paciente acorda, tá? Então, isso daí não tem um problema, assim, para anestesia, é mais em relação a esse tipo de complicação. Uhum. Mais uma pergunta ali da live. Perguntaram se pode escolher o anestesista. Sim, né? Na verdade, você tem que confiar no cirurgião que você escolheu, né? Geralmente, alguns operam com o anestesista da casa, que a gente fala, que é o anestesista que trabalha naquele hospital em que ele vai operar, que ele não tem o próprio anestesista. E tem outros cirurgiões que gostam de ter o seu próprio anestesista, que é aquele que ele confia, aquele que ele tem um diálogo maior, que eles se entendem em relação, porque é super importante essa relação entre o anestesista e o cirurgião. Isso é fundamental, né? Quanto mais um confia no outro, mais fácil fica esse relacionamento de expor os pontos críticos, de um ajudar e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então, isso é super importante. Mas, assim, a pessoa pode sim pedir, né, para o cirurgião, se, por exemplo, meu primo é anestesista, eu quero que ele faça a minha anestesia. Existe, assim, o desconforto entre você conversar isso com o seu cirurgião, de talvez ele se sentir desconfortável. Eu só acho que é isso, que às vezes você tem que respeitar a escolha do seu cirurgião, porque provavelmente ele tem um motivo para chamar aquele anestesista que ele confia, o que ele gosta. Se ele não tiver preferência, se ele, por exemplo, fizer as cirurgias dele com o anestesista que está de plantão naquele dia no hospital, então para ele isso é meio indiferente. Então talvez ele não se importe em trazer outro anestesista, um conhecido da paciente para fazer. Mas aí isso é um pouco pessoal. Mas é basicamente isso aí. Uhum. Obrigada, doutora. A anestesia dói? Depende. Mentira, não. Anestesia, né? O que é? A gente faz assim. Toda anestesia, o que o paciente tem medo é da picada, né? O que dói seria a cirurgia, que dói, a anestesia ao contrário, a gente faz tudo para que o paciente não tenha dor pós-operatória. Então, o papel do anestesista é exatamente o contrário, é minimizar qualquer tipo de trauma,
de dor e de desconforto, angústia que o paciente possa ter, tanto no intra quanto no pós-operatório. Esse é o papel do anestesista, né? Então, assim, as pacientes às vezes têm medo da picada, da hack ou peridural, né? Que pode ser associada dentro de uma anestesia para cirurgia plástica. Geralmente, né? Assim, cada anestesista faz de uma forma, né? Mas o comum é ser feita uma ansiólise, que a gente fala. Então, à medida que a gente vai fazer um desses bloqueios, que a paciente teria medo da injeção, da picada, a gente vai sempre puncionar, a segurança do anestesista é sempre a gente puncionar uma veia, que é por onde a gente faz as medicações, tudo direitinho, né? Então, por essa veia, a gente faz uma sedação leve, que a gente chama de ansiólise, que a paciente ela não sente tanto essa ansiedade, esse medo, esse desconforto em relação a essa anestesia. E também, todo esse tipo de anestesia, a gente faz antes um botão anestésico, que a gente chama. A gente usa a lidocaína, que é um anestésico local de um efeito super rápido. A gente então usa uma agulha bem fininha, igual aquelas agulhas de insulina, bem fininha mesmo, para fazer um botão anestésico para o paciente não sentir aquela picada maior, que seria da agulha da peri ou da hack, que são as que as pacientes têm mais medo, né? Então a gente faz esse botão, então ajuda muito a não ter essa sensação, essa dor. E a ansiólise também é super importante. A maioria das pacientes, ela nem lembra depois que ela fez a hack ou a peri associada, por exemplo, quando associa com a anestesia geral ou com a própria sedação, porque ela acaba esquecendo de tão tranquilo que é. Mas isso varia muito, assim, do local, do anestesista. Então, assim, no geral, nós todos temos esse cuidado sempre com a paciente de evitar qualquer tipo de trauma, desconforto que ela venha a ter nesse intraoperatório. Isso é super importante, isso é um diferencial daquele anestesista que cuida realmente do paciente, né? Uhum. E a anestesia geral, ela é somente na veia? A anestesia geral a gente faz pela veia, tá? Se ela for pura, isolada, assim. Então, existem tipos de anestesia geral, que a gente chama de anestesia inalatória, balanceada ou anestesia venosa, que ou ela é feita com gás inalatório, ou ela é feita associada com anestesia venosa e inalatória, ou ela é feita puramente venosa, que é a medicação só na veia, tá? Então, a gente pode associar esse tipo de anestesia. A anestesia geral venosa, geralmente ela está relacionada com uma incidência menor, por exemplo, de náusea e vômitos pós-operatórios, menor agitação, a paciente acorda mais tranquila. Então, isso daí é um tipo de anestesia que a gente tem preferência geralmente em fazer, ou fazer anestesia balanceada, que é usar uma dose menor desse anestésico halogenado, que entra pelo oxigênio junto na intubação, né? E associar com essas drogas venosas, que é aquilo que eu expliquei para você. A gente consegue ter um controle específico da dose de droga que a gente está entregando para aquela paciente, o quanto ela realmente precisa para se manter dormindo e não sentir nenhum estímulo durante o procedimento cirúrgico e acordar plena, né, maravilhosa, assim, super bem, sem dor, sem nada. Então, isso a gente associa alguns tipos de anestesia, mas basicamente a anestesia geral, ela é só pela veia, mas também pode ser inalatória, como eu expliquei. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui na live de novo para as perguntinhas. Qual a anestesia para abdominoplastia com lipoescultura? É aquilo que eu expliquei. Então, a anestesia que a gente precisa, depende das áreas, né? A lipoescultura, a gente envolve vários locais. A gente pode limpar a cintura, a gente pode limpar braço, tudo, e depois fazer o enxerto, né? Então, depende. Às vezes você vai pegar não só a área do abdômen, do tronco, quanto algumas áreas periféricas. Por exemplo, coxa, né? Vai fazer glúteo, vai fazer outras coisas associadas. Então, assim, tem que avaliar a paciente que você vai fazer, os riscos da paciente, isso todo anestesista avalia antes. E o ideal é você fazer aquilo que vai proporcionar a melhor analgesia, a melhor anestesia para aquela paciente. Na minha prática, se vai fazer uma anestesia combinada, ou eu faço anestesia só geral, dependendo da paciente,
Ou a gente pode associar, ou fazer uma hack analgésica, que a gente fala, que é fazer uma hack com uma dose bem baixinha de anestésico local, e o opioide dentro daquela anestesia na hack, como a morfina, o fentanil, a gente pode associar. Ou tem gente que, alguns anestesistas ou cirurgiões mesmo, que gostam de fazer com peridural, por exemplo. Mas aí você fazer a peridural, você injeta uma quantidade de anestésico local associada a esses opioides também, só que ela dispersa por uma quantidade que a gente chama de dermátomos. Então, ela vai de uma altura até uma altura. Então, se você fizer muito alta, ou você fizer muito baixa, depende, entendeu? Às vezes vai falhar alguma área ali que você vai limpar, por exemplo, limpar braço, limpar coxa. Às vezes não pode ter uma analgesia insatisfatória. Então, você tem que tomar um cuidado específico em relação a isso, né? Se vai ficar bom para todas aquelas áreas que você vai tratar na cirurgia. Então, esse é o objetivo, você anestesiar a paciente de uma forma com que ela não tenha dor, né? E não sinta nada e não tenha nenhum desconforto pelo procedimento. Então, você tem que escolher a técnica mais adequada. Mas a gente pode associar tanto anestesias regionais, né, quanto só anestesia geral pura simplesmente. Uhum. Obrigada, doutora. A anestesia, ela ocasiona queda de cabelo? Isso é meio um mito, assim, na verdade. Todas as pacientes vêm perguntar, né? Isso é muito comum. O próprio médico fala, anestesia cai o cabelo. É que, assim, na verdade, a anestesia, existe uma coisa que a gente chama de resposta neuroendócrino metabólica ao trauma, né? Toda vez que a gente faz um procedimento cirúrgico, né, um trauma, a gente lesa um tecido, né? Nesse tecido são produzidos um monte de quimiocinas que vão interferir na parte hormonal, endócrina, todo da paciente, né? Qualquer trauma, por menor que seja, ele tem uma influência sistêmica que a gente fala. E o papel da anestesia é exatamente reduzir essa resposta, né? Porque a anestesia, ela faz com que aquele bloqueio anestésico que as drogas fazem, ela faz com que a paciente não sinta esses estímulos e esses estímulos sejam reduzidos para esse tipo de resposta. Então, por exemplo, você tem um corte na mão, se você não tem uma anestesia, você tem um estímulo simpático que você faz com que aumente a frequência cardíaca, por exemplo, né? Então, a paciente faz um ataque cardíaco, a frequência vai lá para tanto. Se você está anestesiado, ela não vai sentir esse estímulo e a frequência cardíaca não vai subir, entendeu? Então, exatamente o papel da anestesia é o contrário, é bloquear essa resposta neuroendócrino metabólica ao trauma ou reduzi-la o máximo possível. O que acontece é que a própria cirurgia, né? Nós temos um trauma grande ali, a gente vai numa lipoaspiração, numa abdominoplastia, a gente vai manipular uma série de tecidos. Então, essa resposta, ela vai existir. Por mínima que ela seja, ela vai existir. Então, isso vai influenciar na parte hormonal, na parte endócrina da paciente. Então, isso daí realmente acaba acontecendo de ter um pouco de queda de cabelo, principalmente as pacientes que têm uma predisposição, né? Que tem uma alopecia androgenética, algum tipo de predisposição a ter calvície, né? Ou alopécia. Então, isso pode acontecer, mas não é necessariamente relacionado com anestesia, pelo contrário, né? A anestesia está ali como, teoricamente, para proteger esse tipo de estímulo, mas, assim, um pouco é inevitável. Então, sempre, qualquer tipo de cirurgia, quanto maior ainda ela for, né, vai propiciar esse tipo de resposta e isso vai alterar queda de cabelo, outras alterações de pele, essas coisas. Mas aí vai variar de indivíduo para indivíduo, mas a culpa não é assim da anestesia, como todo mundo pensa. Obrigada, doutora. Tem como não ficar grogue depois da anestesia? Tem, na verdade, é o que eu expliquei para você. A gente associa hoje em dia, né? Hoje as drogas, o efeito delas é muito mais controlado. Então a gente associa pouquíssimas drogas que deixam essa ressaca na paciente, né? Isso está relacionado geralmente aos benzodiazepínicos, né? O diazepam, antigamente que se usava muito, e hoje em dia é uma droga que a gente não usa muito. A gente usa drogas com efeito mais curto, por exemplo, o midazolam, como o benzodiazepínico dentro da cirurgia, da anestesia em geral.
né? E isso acontece que essas drogas tendo um efeito mais curto, a gente consegue controlar quando ela vai passar. Então, a paciente, hoje em dia, ela acorda muito bem, assim, né? A não ser que seja uma anestesia muito prolongada, então, às vezes, demora um pouquinho mais para metabolizar essa medicação. Mas, no geral, hoje em dia, a tendência é que as pacientes acordem muito mais tranquilas e muito menos grog do que antigamente, porque antigamente sim, a gente usava drogas com um efeito um pouquinho mais duradouro, então era o dia inteiro, a noite inteira, mais sedadas, né? E hoje em dia isso acontece menos, a tendência é ocorrer cada vez menos. Uhum. Tem uma pergunta aqui que é engraçada. Uma menina quer saber qual que é a chance de falar alguma besteira durante a cirurgia. Então, todas as pacientes têm esse medo, né? Então, é uma coisa que é normal. Todas elas têm esse receio, elas ficam pensando, nossa, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, mas não dá tempo delas falarem, porque, na verdade, quando elas começam a achar, a sentir o efeito da droga, a gente já faz outra droga que faz realmente elas dormirem, principalmente na anestesia geral, né? Quando a gente faz a sedação, existem planos de sedação, né? Um plano mais leve, um plano mais moderado e um plano profundo que a gente fala. No plano profundo, a paciente praticamente não esboça nenhuma reação, ela está dormindo, igual, por exemplo, fazer uma endoscopia, esse tipo de anestesia. Quando você seda a sua paciente, por exemplo, você fez uma hack e fez uma sedação, e você faz uma sedação mais leve ou moderada, até pode acontecer da paciente falar alguma coisa, porque ela não está com anestesia geral ou uma coisa mais forte. Existe a probabilidade dela falar alguma coisa, mas assim, é mínima, tá? Então, e dentro de uma sala cirúrgica, existe sei lá, assim, um respeito e as pessoas entendem aquele momento da paciente, mesmo se ela viesse a falar alguma coisa, não é um problema, entendeu? Porque isso é uma coisa que é esperada, porque às vezes ela está sobre efeito de uma medicação, mas isso é só esperado ou possível quando ela fez uma sedação leve ou moderada, que ela sai um pouquinho do estado normal para o sono. Então, ela oscila entre a vigília e o sono, a vigília e o sono. Então, ela até pode esboçar alguma palavra, etc. Mas no normal, no geral, assim, por exemplo, a anestesia geral, a paciente não vai falar nada, não dá tempo dela falar nada, porque a gente já faz ela dormir à medida que a gente começa a ter o efeito daquelas medicações, entendeu? Então não dá tempo dela falar besteira, Uhum. tá? É mais ou menos isso. E também ao acordar, ela não vai ter problema nenhum. Não, não, acordando também não. A gente, é o que eu falei, essas medicações, como elas têm essa ressaca menor, elas têm um efeito muito mais curto, né? Então a paciente geralmente já acorda muito bem, sabe? Então é comum isso, acordar a paciente muito bem. Então ela não vai ficar falando um monte de coisa e tal. Então isso é mais uma cisma da paciente de achar que vai acontecer isso, mas isso não é muito comum. E Uhum. também, se acontecesse, não precisa se preocupar, porque está entre profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, que entendem, né, que foi feita uma medicação e muito do que elas pensam, isso é bobagem, mas é Uhum. comum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui Imagina. Não vou ver mais uma pergunta. É, Aqui. Opa, apertei errado. Isso aí você perguntou. Aqui isso é interessante. Quais são as dificuldades na anestesia para pessoas com 100 quilos? Isso aí faz parte também da avaliação pré-anestésica, tá? Isso em relação aos antecedentes da paciente. E o peso é uma coisa que é um fator de risco, assim, não isolado para nós, né? Quando o anestesista avalia um paciente, além dele avaliar as comorbidades, a gente tem um critério que a gente chama avaliação da via aérea da paciente, que tem a ver com estruturas em relação à boca, ao tamanho do pescoço, tá? São alguns fatores que vão demonstrar para nós, dentro de um score de risco também, que nós temos esse score na cabeça ou sempre disponível,
que vão mostrar fatores que predispõem aquela paciente a ter uma via aérea difícil. O que é uma via aérea difícil? É a paciente que tem uma dificuldade para a gente intubar ou ventilar essa paciente. Paciente que tem história de apneia do sono, a paciente obesa, né? Ela tem 100 quilos, aí ela tem 1,90 m, às vezes não influencia muito pra gente, porque ela pode ser uma pessoa, né, anatomicamente favorável, né? A gente pode dizer. Mas se ela tiver 100 quilos e tiver 1,50 m, né, geralmente ela vai ter alterações estruturais em relação, às vezes, mamas volumosas, o pescoço curto. Esses são alguns fatores que vão, abertura da boca, a condição dos dentes, isso tudo influencia para a gente em relação à anestesia geral. Então, por exemplo, uma paciente que tem risco de via aérea difícil, né, que pode ser o caso dessa paciente com 100 quilos e 1,50 m, por exemplo, a gente vai ter que tomar um cuidado redobrado na anestesia dessa paciente. Às vezes vai ser o tipo de anestesia que vai influenciar a gente a optar por uma anestesia regional e não optar por uma anestesia geral, né? E se for feita anestesia geral, a gente já tem um protocolo dentro das instituições, dos hospitais, a gente já tem todo um cuidado. Então, existem malas que a gente chama, né? Com todo o material para via aérea difícil, que a gente fala. Então, a gente, essa avaliação é sempre feita pelo anestesista, e isso é fundamental, porque isso vai influenciar no risco, né? Diminuição do risco daquela paciente, a gente, por exemplo, não conseguir entubar aquela paciente ou ter dificuldades para entubar essa paciente, que pode ser muito prejudicial, né? E se isso não for avaliado, se isso não for verificado, se você não tiver material disponível, então tem que ter muito cuidado também aonde vocês fazem os procedimentos, né? Então, sempre num hospital ou numa clínica que tenha toda a estrutura em relação a isso, um anestesista que se preocupe, que avalie a via aérea da paciente, né? Para evitar qualquer tipo de risco relacionado a isso. Porque a paciente, à medida que a gente faz qualquer tipo de anestesia, mesmo a gente fazendo só anestesia regional, como peridural ou anestesia RAC, esse tipo de anestesia, a gente sempre existe o risco de ter que entubar essa paciente. Por exemplo, se ela tiver uma intercorrência, se ela tiver uma trombose dentro da cirurgia, se ela tiver uma reação anafilática, qualquer tipo de intercorrência pode vir a levar a gente a ter que entubar uma paciente e fazer uma anestesia geral, né? Isso está relacionado com o risco da cirurgia em si. Então, isso tem que ser bem avaliado, além do que, né, pacientes, por exemplo, obesidade é um fator de risco para TVP também, para trombose. Então, isso tem que ser uma coisa discutida com o próprio cirurgião para ver se essa paciente está apta a realizar ou não a cirurgia. Isso não vai ser um risco maior do que um benefício, né, essa cirurgia para ela. Obrigada, doutora. Pessoas que têm pressão baixa, pode dar problema na anestesia? Na verdade, pressão baixa não é um problema para nós, tá? Problema, a gente tem drogas que a gente chama de vasopressores, que fazem aumentar a pressão da paciente durante a anestesia. E é o que eu falei, toda anestesia que a gente faz, a gente calcula aquelas diferentes drogas que a gente usa baseada no peso da paciente, né? E todas essas pacientes, quando a gente faz um procedimento, elas estão monitorizadas, né? Então, a gente está avaliando, vendo em tempo real a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, tá? Então, a gente está monitorizando essa paciente 100% do tempo, desde a hora que ela entra na sala até a hora que ela sai da sala cirúrgica, tá? Então, o fato da pressão dela cair ou subir durante o procedimento, isso vai ser controlado durante a anestesia. Então, não tem problema nenhum da paciente ter pressão baixa. A maioria das pessoas, das pacientes que são pequenas, magrinhas, é normal, a pressão delas é menor mesmo, tá? Isso é esperado. Então, isso não tem problema nenhum para a paciente para fazer o procedimento. E a gente vai tomar todos os cuidados e tá sempre monitorizada e sempre cuidando desse não só da pressão, quanto de todos os outros aspectos hemodinâmicos da paciente durante o procedimento. Uhum. Obrigada, doutora. O que a doutora acha da anestesia local para realizar a hidrolipo em um consultório sem todo o amparato necessário?
Na verdade, não é a minha opinião, né? A opinião é do CFM. O CFM, ele determina as condições mínimas para a realização de alguns tipos de procedimentos em regime ambulatorial, que a gente fala, que é esse tipo de consultório, essas coisas. Então, isso tudo é muito bem explícito e determinado pelo CFM. Então, o CFM considera que pequenos procedimentos com anestesia local, sem sedação, isso, tá? Sem sedação, ele pode sim ser realizado em ambiente ambulatorial, contanto que sejam respeitadas algumas normas, assim, né? Principalmente a dose tóxica, né? Anestésico local é uma droga, tá? Então as pessoas não têm essa noção de que elas querem limpar diferentes áreas. Então, quando a gente injeta um anestésico local, existe uma dose tóxica, como para todas as drogas, né? Que vai acarretar danos ao paciente se a gente exceder essa droga, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a intoxicação por anestésico local, que é um problema bem grave, na verdade. Então, a intoxicação por anestésico local é uma condição que não queira ter, porque realmente é bem grave. Então, existe uma norma do CFM que determina que a dose máxima a ser usada no consultório sem sedação é 3,5 ml por quilo de lidocaína, tá? Então, isso tem que ser calculado. Se a área que ela vai fazer é, por exemplo, uma papada pequena, ou uma axila, ou um pedacinho pequeno de gordura, que uma faixa que ele vai retirar, bem pequenininha, só com anestesia local, dá para fazer se você respeitar essa dose de no máximo 3,5 miligrama por quilo de lidocaína para fazer essa área pequena. Agora, se você vai estender áreas, se você vai fazer múltiplas áreas, não faça, porque ou faça em dias diferentes, né? Alguns pedacinhos diferentes, mas sempre áreas pequenas, respeitando esse limite, porque a dose tóxica dos anestésicos locais é algo muito importante e tem que ser respeitado, tá? E de preferência, né, sempre que não for esse tipo de procedimento, não faça, tá? Então, sempre quando for áreas pequenas, você consegue respeitando esse limite. Mas se não, se for coisa maior, vai para o hospital ou para uma clínica especializada que tenha, a gente chama de unidade tipo 2, que consegue atender, que tenham alguns tipos de materiais dentro dessa clínica, como monitorização, aparelho de anestesia, diferentes tipos de drogas, então que está apta a receber aquele paciente e fazer esse tipo de procedimento com segurança. Então, a segurança do paciente ela tem que ser a prioridade em qualquer tipo de anestesia, em qualquer tipo de cirurgia. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui na live de novo para uma perguntinha. Deixa eu achar uma bem diferente que eu tinha achado aqui. Ué, eu vou fazer mais uma daqui, daí eu fico procurando, Ah. senão acaba perdendo tempo. Anestesia tem composto iodado? Não, iodo, a gente não tem nas medicações que a gente usa, né, no uso geral para anestesia. Iodo é geralmente medicação que usa contraste, né? Que alguns procedimentos que usam para exames, por exemplo, tomografias, ou procedimentos dentro de cirurgias de hemodinâmica, que precisa usar contraste nos pacientes. Então, a anestesia, as medicações da anestesia não vão iodo, tá? Mas sempre é uma informação que você tem que dar para o anestesista históricos de alergias ou reações ou etc. Independente de droga, alimentação, do que for, você tem que sempre falar para o seu anestesista dentro daquelas perguntas que ele vai te fazer no pré-operatório. Isso sempre é importante falar. Antecedentes, cirurgias prévias, alergias, qualquer tipo de complicação que você teve no pós-operatório, antecedentes familiares. Ó, minha mãe teve esse tipo de complicação. Então, isso daí tem relação. Então, sempre tem que conversar bem com o seu anestesista, explicar tudo direitinho para ele. Mas nas medicações em si, da anestesia, não tem nenhuma que tem iodo. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui eu vou jogar a pergunta que eu achei que é da live. Ainda existe aquela coisa de não poder levantar a cabeça depois da anestesia? Então, quando você faz as anestesias de neuroeixo, que a gente fala, né? Que é a PERI e a RAC,
Na verdade, a única que o correto é perfurar a dura mater, que é uma camada ali dentro do neuroeixo que contém o líquor, né? Que é aquele líquido. Essa hack, na verdade, antigamente, ela era feita com agulhas mais grossas, né? Então, a incidência de cefaleia pós-hack está envolvida com a grossura, o calibre da agulha e o número de punções. Às vezes, pacientes que têm muita dificuldade de punção, que fazem múltiplas punções, pacientes muito obesos, assim, existe sim o risco de acontecer da paciente ter cefaleia pós-hack. Mas o que as pessoas diziam antigamente é que você não forçasse muito a cabeça para não elevar essa pressão dentro do neuroeixo, para não fazer extravasar mais aquele líquor. Mas hoje em dia, assim, a incidência é muito baixa, né? Hoje em dia a gente faz a punção com agulhas muito mais finas, né? Que de 27 gauges, que a gente usa geralmente. Então, essa incidência é muito baixa. Então, não tem em si uma relação em levantar a cabeça ou não. Porque se você fez uma punção única e você usou agulha fininha, a chance é muito, muito baixa. Então, não influencia a paciente levantar ou não a cabeça, né? Quando a paciente, por exemplo, fez uma peridural e houve uma punção acidental da dura mater, a peridural ela é feita com uma agulha mais calibrosa, né? Porque a intenção é que ela não perfure, mas às vezes pode acontecer essa perfuração, que é uma coisa que às vezes acontece, tá? Isso é esperado, assim, não é desejado, mas isso pode acontecer, tá? Então, às vezes, essa paciente, ela vai precisar ficar um pouquinho mais de repouso, né? Por como perfurou aquela membrana com uma agulha um pouquinho mais robusta, então ela vai ter que ter uma atenção maior, né? Um capricho maior em relação à hidratação, que tem a ver com a produção do líquor e aquela compensação das pressões para não ter a cefaleia. E às vezes um repouso vai ser recomendado nesse tipo de intercorrência, né? Mas em relação só à hack pura mesmo, de ter feito com a agulha direitinho, bem fininha, uma punção única, o risco é muito baixo, então não influencia de você levantar ou não a cabeça para você ter cefaleia, não, tá? Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui que eu achei mais uma pergunta bem interessante. A intubação é algo obrigatório à anestesia geral ou pode tomar anestesia sem ser intubada? Não, anestesia geral, hoje em dia existem vários dispositivos que a gente chama que a gente pode usar para fazer uma anestesia geral, né? Mas a maioria desses dispositivos a gente usa para anestesias mais curtas, tá? Então, por exemplo, se eu fazer uma prótese de mama, que é uma cirurgia de 1 hora, por exemplo, dependendo do cirurgião, uma coisa mais tranquila, eu posso passar uma máscara laríngea, que a gente chama, que é um dispositivo supraglótico. Ele fica lá dentro da boca, mas ele não passa, ele fica supraglótico. Então, ele é diferente de intubar, ele não entra na traqueia, tá? Então, assim, teoricamente, é menos invasivo, tá? Então, não só esse, mas existem vários outros dispositivos, existe o tubo laríngeo, a máscara laríngea, mas o mais usado é a máscara laríngea, por exemplo, né? Que a gente usa muito na anestesia geral, mas depende isso aí. Por exemplo, se a paciente vai ficar em decúbito ventral, se a paciente vai mudar de decúbito durante o procedimento, às vezes não é um dispositivo muito legal. Por quê? Porque a máscara laríngea, ela pode mudar, dependendo do tipo de movimentação que você vai fazer na paciente, ela pode desacoplar da maneira que ela está ventilando direitinho. Então, isso pode, na hora que você fez a mudança, aquela paciente passar a ventilar de uma maneira que você não espera ou você não gostaria. Então, nesse tipo de procedimento, ou que a paciente vai ficar decúbito ventral, que é virada de barriga para baixo, ou vai ser muito movimentada, ou é uma cirurgia longa, é melhor optar pela intubação mesmo, né? E também existe que a máscara laríngea, por exemplo, não protege da broncoaspiração, que a gente chama, né? Nas cirurgias plásticas, é uma cirurgia eletiva e as pacientes teoricamente, elas fazem o jejum direitinho de 8 horas, que a gente precisa desse jejum, né? Então, isso não é esperado ocorrer uma broncoaspiração. Mas, por exemplo, a máscara laríngea ela não protege dessa broncoaspiração como o tubo mesmo, tá? Mas é uma opção sim, é muito utilizada e a gente usa geralmente com essa indicação. Cirurgias mais curtas,
tá? E sem mudança muito abrupta de decúbitos ou decúbito ventral, que não é legal usar máscara laríngea. Uhum. E existe alguma indicação de alimentação no pré-operatório para não passar mal com anestesia? Não, na verdade, se você fizer uma dieta mais leve, vai ser assim, não vai mudar muita coisa em você receber uma dieta geral. O importante é cumprir o jejum de 8 horas, isso é essencial, é fundamental. Isso não pode ser burlado, entendeu? Faça o jejum direitinho. Por quê? Porque existe um risco de broncoaspiração quando você não faz esse jejum. À medida que a gente faz a anestesia, a paciente perde o reflexo de tosse, que a gente chama, que é aquele reflexo protetor da via aérea. Então, à medida que a paciente está com o estômago com resíduo, com comida, com alimento, a gente faz a indução anestésica, ela pode broncoaspirar, vomitar, né? E aquele conteúdo gástrico ir parar dentro do pulmão. Isso é super grave, né? Então, por isso que o jejum tem que ser respeitado. Em relação à dieta, isso não é tão importante. O que é mais importante é o anestesista se preocupar em fazer a profilaxia para náuseas e vômitos pós-operatórios, né? O que acontece? Existem várias classes de medicações que a gente faz para fazer com que a paciente não tenha náusea e vômito no pós-operatório. Isso é o mais importante, muito mais do que a alimentação da paciente, tá? Então, o importante é o anestesista avaliar a paciente e entender os riscos, porque algumas têm mais, outras menos, tá? As pacientes jovens, as pacientes não tabagistas, essas pacientes, elas têm mais predisposição a ter náusea e vômito pós-operatório ou que já tiveram história em cirurgias prévias, então ele tem que se preocupar mais com esse quesito e fazer outras classes, associar classes de medicações diferentes para ela não ter nenhuma náusea e vômito. Mas isso é muito tranquilamente controlável pelo anestesista. Isso não influencia em relação à dieta que ela teve no dia anterior ou que ela se alimenta normalmente. Uhum. Obrigada, doutora. Nosso tempo está acabando, ainda ficou Tá. algumas perguntas, mas um outro dia daí a gente continua a parte 2, pode ser? Claro, tranquilo. Se precisar também, pode me mandar, depois eu respondo. Aí você manda no direct para as pacientes se precisar de alguma dúvida, aí eu fico à disposição. Precisando, eu tô aqui, tá bom? Mas fiquem tranquilas, a anestesia hoje em dia é uma coisa muito segura, mas tem a ver com relação de confiança. Então, confie no seu cirurgião, confie na equipe que ele está designando para trabalhar. Façam os procedimentos em locais adequados, que tenham a estrutura essencial para a segurança, que é o ponto principal da cirurgia plástica ou de qualquer outro tipo de cirurgia. Então, tenha um anestesista ou um cirurgião que avalie bem os seus riscos e faça aquela cirurgia que realmente vai te trazer beleza e felicidade e não uma complicação grave porque você quis operar e não tinha indicação ou não deveria naquele momento ter operado, tá? Então, façam tudo com muito cuidado, muita cautela, porque é um sonho e realmente as pacientes esperam muito por esse momento. Então, vale a pena fazer tudo direitinho para dar tudo certo. Uhum. Então é isso. Muito obrigada, doutora. Obrigada às meninas também que acompanharam a live. Boa noite. Tchau. Obrigada, tchau!